Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Iniciando aqui um dos primeiros vídeos do canal. E hoje, como o título já disse aí, com certeza você clicou nesse título, né, com o intuito de saber, né, o que eu tenho para passar aqui, né, sobre o pós aceitar Jesus, porque eu sei que essa é uma das dúvidas de muitos cristãos, né, o mundo afora, porque a partir do momento que a gente aceita Jesus, né, de toda forma acontecem muitas mudanças, né, da nossa vida, tanto no âmbito físico quanto no âmbito espiritual, né, que é o mais importante. A partir daquele momento, né, a gente começa a se relacionar com Cristo. A partir daquele momento, o Senhor começa a moldar a nossa vida. A partir daquele momento, o Senhor começa a trabalhar, né, na nossa vida, né, tirando, né, de nós tudo aquilo que era do mundo, né, e colocando em nós coisas, valores, né, assim digamos, valores que são da parte dele, né, da parte de Deus. Então, o texto base desse vídeo está em Êxodo 13, a partir do Êxodo 13, 20, 21. Durante o dia, o Senhor ia adiante. Durante o dia, o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e durante a noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo o dia inteiro, nem a coluna de fogo durante toda a noite. Né? Então, o texto base desse vídeo é justamente esse, né? Que é quando os israelitas, os filhos de Israel, né, saem das terras do Egito, e automaticamente, a partir do momento que eles começam a sair, né, que eles saem da terra do Egito, automaticamente o Senhor começa a guiá-los, né? Então esse é um grande segredo, é um grande mistério, né, da parte de Deus para com as nossas vidas, né? Porque eu entendo que o Egito, ele representa lugar de escravidão, ele representa lugar de distanciamento de Deus, ele representa lugar de apostasia espiritual, é lugar em que Deus não fala, né? O mundão, né? Melhor dizendo, eu entendo que o Egito era o mundão, né? Em que nós vivemos, né? Porque com certeza, se você chegou até esse vídeo, se o Espírito Santo te apresentou esse vídeo, se você está aqui, né? Se você aceitou Jesus, é porque você foi trago, né? Você foi resgatado, você foi liberto do mundo, do pecado, da escravidão, né? Eu não sei qual era o Egito, qual era o deserto que você se encontrava, mas de uma coisa eu sei, que assim como o Senhor foi buscar, né, os israelitas, os seus filhos, né, os filhos de Abraão, lá no Egito, o Senhor também foi te buscar, o Senhor também foi me buscar. E é justamente por isso que eu decidi aqui falar sobre isso, né, sobre esse pós, né, aceitei Jesus, porque às vezes a gente aceita Jesus e fica bem sem entender, né, o que foi que aconteceu ali, porque é um momento, né, é um momento muito espiritual, melhor dizendo, que a gente é convencido, né, pelo Espírito Santo a aceitar Jesus, aí a gente aceita Jesus, mas depois de aceitar Jesus, como é que fica, né, para onde a gente vai, o que que a gente faz, né, então é o momento da gente ter calma, porque tudo envolve um processo. Você não vai aceitar Jesus hoje e amanhã você vai estar limpo, você vai estar totalmente pleno, né, com o Senhor. Não, é um processo, né, você vai começar a passar pelo processo, mas enquanto você estiver no processo, o Senhor vai estar contigo, né, o Senhor vai estar te guiando, o Senhor vai estar te modelando, né, melhor dizendo. Então aqui o Senhor estava guiando o povo, né, durante o dia e durante a noite. E aqui, a partir do momento que você aceita Jesus, você começa a receber as orientações do Senhor. É claro que o Senhor fala, né, de diversas formas, né? O Senhor pode falar através de sonhos, pode falar através da vida de alguém, né, usando para você. O Senhor pode falar através de uma música e principalmente através da sua palavra, né, que é o mais importante, né, que é o mais verdadeiro também. E aí é uma dica que eu dou para você que está começando agora, que aceitou Jesus agora, né? Busque bastante, né, na palavra de Deus. Faça um período, né, de busca, né, de oração, de jejum, né, de leitura da palavra. Coloque um propósito, né, para todo dia você buscar ali na palavra do Senhor, porque se tem uma coisa que a gente sente, né, a necessidade a partir do momento que a gente aceita Jesus, é de ouvir a palavra de Deus, né? Jesus lá em João 4, quando ele é tentado pelo diabo, ele fala que nem só de pão, né? O diabo diz para ele transformar pedras em pães.
E aí Jesus respondeu para ele que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, a partir do momento que você aceitou Jesus, você precisa se alimentar das palavras de Jesus. A partir do momento que a gente aceita Cristo, a gente começa a depender do Espírito de Cristo. Então, para você que está começando agora, para você que é novo convertido, né, faça um propósito, né, intensifique a sua busca, né, não falte os cultos, né, principalmente os cultos de EBD, os cultos de doutrina, porque são eles que vão te guiar, né, que vão te nortear. Não tem como você aprender se você não for buscar. Não tem como você se desenvolver, você se firmar em Cristo, se você não se esforçar. Você precisa também fazer sua parte, né, de buscar ir para a igreja. Eu me lembro que nesse período, né, que eu aceitei Jesus, era tudo muito intenso, né? Eu era muito intenso, né, na minha busca, né? Tinha propósito de monte, eu ia, tinha escola bíblica, eu tava, tinha ciclo de oração, eu tava, culto de doutrina, culto disso, culto daquilo, culto lá, todo tipo de culto eu estava, né? Porque eu precisava buscar, eu precisava literalmente me desapegar do Egito, né? Eu precisava perder aqueles traços, né, de escravo. Eu precisava perder aquele desejo, né, de estar no mundo pelas coisas do mundo. E então é algo muito importante, porque eu me recordo também lá da parábola, né, do filho pródigo, quando o pai traz o filho de volta, né, que o filho volta para casa, o pai troca as sandálias, o pai troca as roupas, né, o pai põe um anel no dedo. Então a gente sabe que talvez você que está assistindo aí o vídeo não esteja se perguntando, mas eu vou ter que mudar minha vestimenta. Deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Não precisa de muita euforia. O próprio Espírito Santo é quem vai te convencer de que aquela roupa não serve mais para você, de que aquele short não serve mais para você, de que aquela camisa não serve mais para você. Quem faz isso é o Espírito Santo. É ele quem vai te convencer, né? Porque em alguns locais, né, existem alguns irmãos que, por mais que você tenha chegado recentemente, ainda julgam, né, a sua roupa, a sua forma de vestir, mas isso é passageiro e com o tempo o Senhor mesmo vai falando com você que isso está errado. Eu não digo que o Senhor vai incomodar, o Senhor vai convencer, porque o Senhor não incomoda, o Senhor convence, né, de que aquilo está errado, de que aquela conduta não é, né, aquela vestimenta não é uma vestimenta que agrada a Ele. Talvez você ainda esteja com os trajes, né, do Egito, né, com as roupas do Egito, porque a gente vem, né, com o pensamento de lá, do mundo, e esse pensamento precisa ser moldado por Cristo. Mas o que eu tenho para dizer para vocês é que não se preocupem, porque o próprio Deus, né, o próprio Espírito Santo, ele vai continuar guiando você, né? Ele vai continuar guiando, vai continuar te orientando, e a gente vai perceber que depois que o povo sai do Egito, começa um processo, né, de dependência espiritual. Eles entram para o deserto, né? E essa é uma grande questão que muitos não querem, né? Não querem ser informados que entrarão no deserto, mas é o deserto que faz com que nós tenhamos, né, mais intimidade com Deus, que faz com que nós tenhamos mais constância, que faz com que nós conheçamos mais o Senhor, né? São nesses locais, são nos desertos, né, que a gente conhece mais a Deus. É no deserto muitas das vezes que o Senhor se apresenta para nós, como foi o caso de Moisés, né, que já estava no deserto cuidando das ovelhas do sogro, e o Senhor ali convoca Moisés, né, para tirar, né, os seus filhos, né, os seus irmãos, no caso os irmãos de Moisés, das terras do Egito, né? Convoca Moisés para liderar essa saída do povo, né? Usando Moisés para operar sinais e maravilhas, né? Então a minha dica, se você aceitou Jesus agora e quer começar com um livro da Bíblia, comece por Êxodo, né? Que você vai ver toda a trajetória da saída do povo, né, do Egito, e com certeza o Senhor vai falar com você. O Senhor vai falar com a sua vida. Eu sei que há momentos em que o faraó, né, eu digo o inimigo das nossas almas, ele não quer nos perder. Ele não quer perder a minha alma. Ele não quer perder a tua alma. Então ele vai investir também como o faraó fez, né? Ele vai investir pesado para conseguir te tirar da presença de Deus. Ele vai investir pesado para que você não permaneça. Ele vai investir pesado para que você volte a ser escravo dele. Ele não quer que você seja livre. Ele não quer que você seja liberto. Muito pelo contrário. E aí nós vamos aprender, né, que em muitos trechos aqui, o faraó ele faz isso, né? Ele volta a perseguir o povo, mas essa perseguição é para a glória do nome do Senhor. Essa perseguição foi para a glória do nome de Deus. Mas para isso, né, a gente precisa ser dependente. A gente precisa confiar no Senhor.
E aí tá uma das coisas que o Senhor trabalha em nós a partir do momento que a gente sai do Egito, é a confiança, né? O Senhor começa a tirar coisas, o Senhor começa a tirar pessoas, o Senhor começa a fechar lugares, né? Amizades, ciclos, relacionamentos que nós outrora, né, tenhamos ou trazíamos, né, ou participávamos antes de conhecer a Ele. E a partir do momento que a gente começa a conhecer a Ele, Ele começa a tirar essas coisas da nossa vida. Ele começa a tirar pessoas, amizades. Ah, mas eu conheço a pessoa. Não, mas agora essa amizade ela não serve mais para você. Se não é uma amizade que te leva para próximo de Cristo, essa amizade não serve para você. Eu estou dizendo para você romper com seus amigos a partir. Não estou dizendo isso. O próprio Espírito Santo, através da tua caminhada, vai começar a tirar essas pessoas da tua vida. Porque se o Senhor tiver propósito, né, de salvar alguém, de libertar alguém, né, algum dos seus amigos, né, o Senhor mesmo vai trabalhar, fazer com que você convide essa pessoa e essa pessoa aceite o seu convite de ir até a igreja, de ouvir a palavra, né, e quem sabe, né, essa pessoa não venha se render ao Senhor Jesus. Mas para que isso não aconteça, para que isso aconteça, é necessário que você esteja firmado, é necessário que você esteja pronto, é necessário que você esteja firme, é necessário que você esteja constante, né, na busca com o Senhor. Então esse é aí o primeiro vídeo aqui do canal. Eu confesso que eu passei muito tempo me omitindo, né, me isentando de vir aqui falar da palavra do Senhor, muitas das vezes por medo, muitas das vezes por vergonha, porque a gente fica com vergonha. Eu não sei que tipo de vergonha é essa, porque quando a gente é do mundo, a gente não tem vergonha. A gente não tem vergonha de professar que a gente é um filho pródigo, a gente não tem vergonha de fazer tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Mas quando é pra gente vir fazer o reverso, pra gente vir falar de Jesus, pra gente vir falar da palavra dele, a gente tem vergonha, a gente tem medo, né? A gente tem pavor, a gente tem vergonha. Eu mesmo me resisti muito, né? Criei esse canal há muito tempo e fiquei aí me omitindo de vir aqui, começar a gravar, começar a falar da palavra do Senhor, começar a contribuir com o reino de Deus, porque em determinados momentos a gente se sente inútil, né? Não fazendo nada para o Senhor. Então eu sei que se o Espírito Santo te entregar esse vídeo, é porque o Espírito Santo quer falar para você, né, intensificar a sua busca, intensificar a oração, intensificar o relacionamento com Deus, porque o Senhor está te guiando. Né? Em atenção a isso, eu quero fazer uma referência também ao Salmo 23:1, onde o salmista Davi escreveu, né, que o Senhor, ele disse: o Senhor é o meu pastor, fazendo uma conotação aí de propriedade. Por quê? Quando a gente diz é meu, significa que eu pertenço a ele, né? Davi disse que ele pertencia, em outras palavras, eu pertenço ao Senhor e ele é o meu pastor. E a gente sabe, né, que o Salmo 23 vai falar sobre ser guiado também. E é isso que o Senhor faz, quer fazer comigo, faz comigo, né, quer fazer com você também, quer guiar você. O Senhor quer ser o seu pastor. Mas antes de nada te faltará, porque normalmente a gente conhece essa citação, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A gente viu as pessoas falarem muito por aí. Mas antes do Senhor ser o teu pastor, nada me faltará, você precisa ser guiado por Ele. Você precisa estar na dependência do Espírito Santo. Você precisa ser uma ovelha do pasto de Cristo. Então, o Senhor também quer te guiar, né? Como Ele fez com Davi, como Ele faz comigo, como Ele faz com tantos outros irmãos da fé espalhados pelo mundo afora. Mas para isso é necessário, né, você ser dependente, você se considerar propriedade exclusiva de Deus. E é isso que falta muitas das vezes em nós. Então, irmãos, esse aí é um dos primeiros vídeos aí do canal. Se você tiver alguma dúvida, tiver alguma ressalva, pode comentar aqui abaixo que eu respondo, né? Conforme a minha demanda aqui. E eu já quero agradecer aí a todos vocês que assistiram até aqui, que ficaram até aqui, e que o Espírito Santo conduza vocês, né, nessa caminhada espiritual, que é uma caminhada muito linda, né, da parte de Deus para conosco.